Se os militares tentaram dar um golpe em 54 e 55 e não conseguiram, em 64 o resultado foi diferente. Na verdade, este golpe de 64 começa em 61. Na ocasião, Jânio Quadros decide renunciar e quem assume é João Goulart. Jango incomodava os grupos conservadores do Brasil e também aos Estados Unidos, que o consideravam muito à esquerda. E na ocasião, os norte-americanos financiavam a criação de ditaduras pela América para evitar que qualquer país se aproximasse dos países comunistas debaixo do nariz deles. Com isso, qualquer governo um pouco mais à esquerda já era inaceitável e Jango já era marcado pela proposta de dobrar o salário mínimo quando era ministro de Vargas. Desta forma, quando Jânio renuncia, os militares já tentavam evitar que João Goulart assumisse. No Sul, Brizola organizava um contragolpe com tropas legalistas para garantir que Jango fosse o presidente. Porém, João Goulart, temendo uma guerra civil, faz um acordo com os militares para transformar o sistema político no Brasil para o parlamentarismo, o que faz com que Jango ficasse como uma figura quase que decorativa. Só que em janeiro de 63 ocorre um plebiscito e o povo escolhe que o sistema deveria voltar a ser presidencialista e Jango recupera o poder. Ao voltar a governar, João Goulart então promove políticas que desagradavam os conservadores. O ponto alto foi quando ele apresentou as reformas de base, que era um programa que visava trazer reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Enquanto isso, os Estados Unidos seguiam financiando grupos conservadores de direita no Brasil para liderar manifestações contrárias a Jango. Porém, ainda assim não era o suficiente. Uma pesquisa de 64 apontava que 45% consideravam o governo de João Goulart ótimo ou bom, e 49% afirmavam que votariam nele nas eleições em 65. Aí chega março de 64 e João Goulart reafirma o compromisso com as reformas de base em um comício que mobilizou mais de 200 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro. Imediatamente, então, os grupos conservadores financiados pelos Estados Unidos organizaram uma manifestação da Família com Deus pela Liberdade, que teria reunido 500 mil pessoas em São Paulo. Era a primeira medida para um golpe que estava previsto para ocorrer em 10 de abril, em uma ação conjunta dos militares brasileiros com a dos Estados Unidos, através da Operação Brother Sun. Mas, em 1º de abril, Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, iniciou uma rebelião e marchou com as tropas para o Rio de Janeiro. O João Goulart já sabia do envolvimento dos Estados Unidos no golpe e, mais uma vez, decide não fazer resistência para que não ocorresse uma guerra civil no país e os militares acabam tomando o poder. Porém, é importante destacar que muitos setores da sociedade civil e inclusive políticos como JK e Carlos Lacerda apoiaram o golpe, acreditando que seria uma interferência temporária. Só que assim que chegam ao poder, os militares começam a perseguir alguns deles e ficam no governo por 21 anos, de 1964 até 1985. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do outro lado da história. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. E todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.